Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Orvalhos de Esperança, um espaço em que eu pretendo, por meio de vídeos curtos, compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que enche o meu coração para a sua vida, trazendo orvalhos de esperança em dias turbulentos. Eu quero compartilhar com você hoje Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. A passagem que você conhece, quando Jesus Cristo sai de uma grande cruzada, ele vem de um período pregando o Evangelho, e o Mestre entra no barco com seus discípulos e atravessa o Lago da Galileia. E o Lago da Galileia, naquela noite, naquele momento, passou por uma grande tempestade. O texto sagrado diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, no início do barco, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram de repente e disseram: "Não te importa que morramos?" E Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." E o vento se aquietou e fez-se a completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo?" E aqueles homens disseram: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Jesus pergunta: "Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo?" Ultimamente nós vivemos dias difíceis, dias de incerteza, talvez até de tempestades, de dificuldades, mas Jesus está no barco. Naquele momento, Jesus atravessava o lago da Galileia e aquele lago ficava numa depressão, então era muito comum as tempestades acontecerem. Era uma região que os ventos vinham pelas montanhas e desciam muito mais fortes. O vento faz aquele movimento em que, descendo, ele pega um embalo na montanha, ele vem e desce. E aí era muito comum agitar o mar e ter uma tempestade. Então os discípulos, que eram pescadores inclusive, a maioria sabia que aquilo ali podia acontecer, mas mesmo assim nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Naquele momento a gente tem a visão clara daquilo que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer é o seguinte: que os milagres demonstram o poder de Deus para solucionar problemas esses extremos que estão acima da capacidade das soluções humanas. Os milagres são isso, são uma prova real de que Deus demonstra o seu poder, realizando coisas e solucionando problemas que, para nós, estão muito acima das nossas capacidades. E nós estamos atravessando momentos difíceis, momentos de incerteza, que uma tempestade ela se aproxima de nós, e a gente está atravessando esse momento duro, momento difícil. Mas mesmo assim Jesus está no barco. Porém, mesmo sabendo que ele está no barco, a gente tem dúvidas legítimas, como os apóstolos tinham, os discípulos naquele momento tiveram falta de fé, tiveram dúvidas. Será que ele não se importa? Acho que essa pergunta para nós não faz mais sentido. Naquela época até faria, porque Jesus ainda não tinha se revelado como o Messias de uma forma muito completa, não havia pago o preço na cruz e ressuscitado. Então eles ainda tinham dúvidas se Jesus de fato era quem ele dizia que ele era, tanto que o próprio Jesus pergunta em algum momento: "O que dizem por aí a meu respeito? E vocês, o que dizem sobre mim?" E aí Pedro responde que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: "Muito bem, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito." Então Jesus começava a se revelar ainda, ele não tinha dito de fato quem ele era. Não tinha comprovado o fato de ser o Messias ainda. O seu messianismo estava em processo, os milagres aconteciam, mas outros messias antes dele também advogaram para si milagres. Algumas coisas aconteceram não tão poderosas e muito menos da parte de Deus como com Jesus Cristo. Mas algumas coisas aconteceram e os discípulos tinham essas dúvidas. E no momento desse, de dificuldade, de tempestade, de algo incomum, era comum sim no Lago da Galileia, como eu disse, mas incomum pela força da tempestade. Eles se colocaram numa condição de medo, de falta de fé, que às vezes acontece comigo e com você, e talvez esteja acontecendo nesse tempo. Mas existem algumas lições, eu quero separar 3 nesse texto, que vão falar ao seu coração como vem falando ao meu. A primeira delas é simples. Entenda que as tempestades, elas existem. As tempestades são inevitáveis, mas, apesar de não parecer, Deus está no controle. Essa tempestade, ela aconteceu para que os discípulos entendessem o poder do milagre de Deus que foge ao controle humano.
Por mais que as tempestades cheguem, por mais que as tempestades aconteçam na minha vida, na sua vida, Deus está no controle. Nada foge do controle dele. Por mais que hoje eu e você, a nossa sociedade, viva um momento de incerteza, de luta e de dificuldade, pode ter a plena certeza de que Deus está no controle de tudo. Nada sai do controle dele. A segunda lição que eu quero deixar para você, e eu quero antes disso dizer para você, no texto de João 16:33, que Jesus disse: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus está no controle, apesar das dificuldades. A segunda passagem, a segunda lição que eu quero tirar desse texto é que as tempestades são oportunidades para o amadurecimento. As tempestades são oportunidades para o amadurecimento. O Rocky Balboa, o personagem famoso do Sylvester Stallone, diz a seguinte frase: ninguém baterá tão forte quanto a vida, porém, não se trata de quão forte se pode bater, mas se trata de quão forte você é para ser atingido e continuar seguindo em frente. E é assim que a vitória é conquistada. A tempestade é uma oportunidade da gente colocar em prática o tamanho da nossa fé, no tamanho. É incompreensível o tamanho do nosso Deus, não tem medida. Ele é, simplesmente, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo. Tudo se fez por meio dEle, da sua voz, da potência da sua voz, o universo foi criado. Então é desse Deus que nós estamos tratando. É uma oportunidade na tempestade de você provar o amadurecimento da sua fé, de você provar que confia em Deus e que o milagre vai acontecer. Ele vai operar o impossível ao seu favor. Aqueles homens precisavam passar por isso. Hoje nós passamos pelas nossas dificuldades, pelas nossas demandas. E é tempo de eu e você amadurecermos a nossa fé em Jesus Cristo, sabendo que Ele está no controle. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive das tempestades, e que elas são oportunidades para nós confiarmos mais em Cristo, termos um relacionamento mais profundo com Ele, depositarmos a nossa fé em Cristo e não nas coisas que nós vemos. O apóstolo Pedro escreve que nós não temos que andar pelo que vemos, temos que andar pelo que somos. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, que nós não somos daqueles que andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, se eu não me engano, é isso. Depois você confere, aliás, é bom que você confira tudo que qualquer pastor fala. Eu estou falando aqui no ao vivo, no improviso, e lembrando de cabeça dos textos que a palavra de Deus diz no Salmo: guardar a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas o apóstolo Paulo fala isso: nós não somos daqueles que andam pelo que veem, somos daqueles que andam pelo que cremos, pela fé que nós temos. Então as lutas e as dificuldades são uma grande oportunidade, as tempestades são oportunidades para amadurecermos em Cristo. E por fim, eu quero compartilhar com você a terceira grande lição. As tempestades podem ser as mais bravas, mas Jesus está no barco. Essa é uma palavra que enche o nosso coração de alegria. É como o salmista no Salmo 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Os discípulos perguntam: mestre, não te importa que nós morramos? Jesus se importa tanto que ele diz que entregaria a vida pelos seus. João capítulo 10, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que Jesus Cristo morreu por nós, ele entregou-se como oferta pelos nossos pecados. Ele se importa tanto que fez isso. Mas naquele momento os discípulos ficaram com dúvida, tiveram medo, receio, faltou fé para eles. E Jesus então diz: não, pode ter certeza, eu estou no barco. Eu sou aquele que vai acalmar a tempestade. Eu sou aquele que vai dizer para os problemas: olha, aquiete-se, acalme-se. Eu sou aquele que vai dizer para as pragas, para os vírus, para as batalhas, para as guerras, para as pessoas que te perseguem: é Jesus Cristo, aquele que está no barco contigo, apesar das tempestades, que vai dizer: calma, acalme-se, eu estou aqui, vai dar tudo certo. Então, queridos, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Tivesse a certeza que a presença de Jesus Cristo no barco nos dá a vitória. Não nos garante um triunfalismo a ponto de nós não enfrentarmos tempestades. Não, as tempestades virão, mas você e eu venceremos, porque Jesus está no barco. As tempestades, elas acontecem, elas existem, elas virão. O dia mal chegará, mas Deus está no controle. E as tempestades são oportunidades para nós desenvolvermos amadurecimento e fé em Cristo. E por fim, elas podem ser as mais bravas possíveis, mas Jesus está no barco e vai ajudar a mim e a você, dizendo para a tempestade: acalme-se,
Aquiete-se, porque eu estou contigo. Que Deus te abençoe.